O Supremo Tribunal Federal confirmou ontem a suspeição do Moro, 7-4, é isso? 7-4, então concluiu o julgamento, que reconheceu a competência da segunda turma da Corte para declarar parcial o ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso Triplex no Guarujá. O que é que isso quer dizer? Que agora, com esse reconhecimento, está aí dada a questão dessa parcialidade do Moro, fica mantido, então a gente tem ali os votos, né? Quem votou contra e quem votou a favor, né? Quem votou a favor queria que mantivesse essa questão da parcialidade. Então, quem votou a favor? Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. E quem foi contra? Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux. O caso do Triplex agora precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas, não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal do Distrito Federal ou para onde quer que o caso seja enviado, né? Além desse processo do Lula, a conclusão do julgamento da parcialidade do Moro pode abrir caminho também para que outros réus também entrem com pedidos de suspeição no STF. A suspeição não é uma punição para o Sérgio Moro. O julgamento do STF conclui apenas que o ex-juiz não tem, nesse caso concreto, isenção para julgar. Ele não será punido na esfera criminal nem administrativa, né? E o ministro Gilmar Mendes, entretanto, pediu no seu voto que o Moro pagasse as custas do processo. O Moro comentou a respeito da decisão no Twitter, vamos ler o que ele escreveu, ó. Os votos dos ministros Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux, não reconhecendo vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do ex-presidente Lula, correspondem aos fatos ocorridos e ao direito. Nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula, cuja culpa foi reconhecida por 10 juízes. A defesa do Lula também se manifestou e disse o seguinte, ó, entendemos que foi uma vitória não apenas da defesa do presidente Lula, mas também a vitória do devido processo legal. Nenhum processo pode ser conduzido por um juiz parcial. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você analisa mais essa decisão do Supremo? Em 1 minuto. Eu vejo como um coroamento de um longo processo que a gente está vendo aqui, de um retrocesso no combate à corrupção no Brasil. E mantenho o que eu sempre digo aqui no Morning, hein? Meu ministro favorito é o Barroso. E mais uma vez, eu acho que o Barroso se colocou corretamente aí, É óbvio que o que foi revelado pela Vaza Jato são coisas que não estão de acordo com o que deveria ser feito. Agora, a gente sabe que todo o processo ocorre algumas irregularidades desse tipo. Coisa grave, tinha coisa grave na Vaza Jato? O Moro inventou prova, combinou com os procuradores o veredito, não teve, gente, não teve. Teve comunicações que sim, não deveriam ter acontecido, ele dava dica de como falar para a imprensa, não devia ter feito, assim como, infelizmente, a gente sabe, muitos processos fazem a mesma coisa no Brasil. É uma questão a ser aprimorada, mas de forma alguma invalida o veredito do Moro. E sabe como é que a gente sabe disso? Porque esse mesmo processo, essas mesmas provas que o Moro considerou que o Lula era culpado, ele olhou as provas e disse, o Lula é culpado. Você pode olhar e dizer, mas o Moro era parcial, eu não confio nele. Ora, essas mesmas provas foram mandadas para juízes federais, um colegiado de juízes que chancelaram, até aumentaram a pena do Lula, sem papinho com Deltan, sem conversinha nenhuma. Ou seja, é óbvio que o Lula estava sendo condenado e condenado com justiça, com base nas provas apresentadas. Adriles, depois dessa, Moro candidato ou não? Não sei. Ele está sendo empurrado pra política, né? Não tem outra opção. Se ele ficar em silêncio, ele vai ser continuamente massacrado. Porque um juiz considerado suspeito é um juiz proscrito. É praticamente um carrasco, um demônio na cena judicial, e ele vai exatamente subsumir, vai criar dinheiro, mas vai fazer outras coisas, mas ele deveria, pelo menos, fazer um princípio de um discurso político, que é o que ele fez na defesa da Lava Jato. Agora, o Joel falou bastante bem das tecnicalidades do processo, de 3 instâncias julgando o Lula culpado, com fartura de provas, com pequenas tecnicalidades como subterfúgio para absolvição, entre aspas, agora praticamente, né, do Lula, e demonização do Moro. A minha tese é muito simples. O STF tem um candidato.
É Luiz Inácio Lula da Silva. Não há provas jurisdicionais de que o Moro tenha sido suspeito. É politização. A maioria dos juízes que assim condenaram Sérgio Moro e absolveram Lula, percebem Lula como um expoente potencial de derrota ao Bolsonaro, a quem eles, como eu já falei aqui, já falamos aqui, odeiam. Odeiam Agora como deles, potencial. só 10 Deixa eu só segundos. terminar. Como potencial ditador. E eles viram apenas na figura do Lula essa figura. Para isso, atropelaram a justiça, o devido processo legal, criaram questiúnculas jurídicas. E é por isso, Paulo, voltando à primeira pauta que a gente não desconfia, que a gente desconfia da lisura do processo eleitoral, que a gente vai ter um Alexandre de Moraes, que é o principal artífice do Bolsonaro, que vai ser o presidente do TSE. Ou seja, é todo sim, Calma, não é teoria da conspiração, é um conluio político da politização da grande mídia e do próprio judiciário contra o presidente Bolsonaro. É isso. Senão vai ficar sem exatamente pergunta pro Jodriles. Deixa eu só fazer um furo nessa narrativa, Adriles. O Barroso, que você considera um dos que estaria lutando pelo Lula, votou pela imparcialidade. Quer dizer, ele absolveu o Moro da parcialidade. Já o Cássio Nunes Marques, o ministro do Bolsonaro, esse votou pela parcialidade do Moro. E os outros, Alexandre de Moraes, etc., votaram a favor do Lula.